Investir no mercado cripto não é para amadores. O Bitcoin sobe 10, 15% em um dia e devolve tudo no outro. Isso é volatilidade. Mas você sabia que dá para transformar essa montanha russa em uma grande oportunidade de lucro? No vídeo de hoje, vou te mostrar como usar a volatilidade das criptomoedas a seu favor, para que a gente possa lucrar muito mais de forma estratégica. E vamos direto ao assunto, pois aqui é sem enrolação. E olha só, fique até o final, pois no final do vídeo eu vou fazer uma parte prática, onde eu vou te mostrar como utilizar da volatilidade de forma estratégica se você for um trader, mas também para você que é apenas um investidor. Volatilidade é o quanto o preço de um ativo oscila em um determinado período. Se um ativo tem baixa volatilidade, seu preço se mantém estável. Se tem uma alta volatilidade, ele sobe e desce rapidamente, criando tanto riscos quanto oportunidades. E a gente pode ver nesse gráfico aqui, em rosa nós temos a variação do Bitcoin em função do tempo, em azul temos a variação do ouro. Isso daqui, eu fiz essa comparação para mostrar para vocês a diferença de volatilidade entre um ativo considerado aí muito mais seguro, uma commodity que é o ouro, e a volatilidade do Bitcoin, que sim tem toda uma característica parecida com o ouro, mas é extremamente volátil. Inclusive, um fator interessante sobre o Bitcoin é que ele tem se tornado menos volátil com o passar do tempo, assim como aconteceu com o ouro lá nos inícios das negociações digitais. Olha só quanto o ouro tinha, né, uma movimentação, né, de ondas realmente muito mais expressivas. Isso a gente está falando em 1979. Depois, ó, olha só o tamanho dessa alta ali nos anos 2000, né, logo ali 2001, até que, observem que ali entre 2000, nós estamos olhando para a linha azul, entre 2013 até 2019, ó, o ouro não teve tanta volatilidade, ele ficou trabalhando dentro desse range aqui, ó, dessa mesma região por um longo período, e aqui ele oscilava algo próximo a 19, 15, 20% dentro desse range. De lá para cá o ouro já fez uma valorização expressiva, subindo mais de 128%, mas a partir desse período aqui, ó, observem que ele começou a ganhar tendência, ou seja, o ouro começou a ganhar mais volatilidade. Então a gente tem que aprender a mapear isso para saber períodos de maior volatilidade e períodos que não acontece tanta volatilidade, porque aí nós vamos ajustar a nossa forma de investir. Já o Bitcoin, que está aqui destacado com a linha rosa, ó, observe que ele sempre teve uma volatilidade extrema, mas aqui, ó, em 2011 ele tinha muito mais movimentações expressivas, até que ele começou, ó, a construir uma tendência mais ascendente, e recentemente, ó, nós não tivemos aqui contextos extremos como esse contexto aqui. Então o Bitcoin está se tornando menos volátil com o passar do tempo, tá certo? Em característica aí o fato dele ser deflacionário, de ter menos Bitcoins em circulação, né, sendo minerado com o passar do tempo, mas ele ainda tem uma grande volatilidade pela frente devido ao interesse institucional e o crescente interesse no mercado cripto. E olha só, existem três tipos principais de volatilidade. A volatilidade histórica, que mede as oscilações passadas do ativo, como eu mostrei ali para vocês no gráfico do Bitcoin. Também existe a volatilidade implícita, que é uma previsão do mercado sobre o valor futuro. Isso é muito utilizado dentro do mercado de criptomoedas na parte de futuros. E também existe a volatilidade realizada, que mede oscilações recentes. E aí, nesse caso, a gente está falando mais sobre contextos de gráficos intradiários, para vocês entenderem a volatilidade do preço durante o dia. Mas o porquê que o Bitcoin, Ethereum e outras criptos oscilam tanto? Isso acontece por conta de 5 fatores principais. Mas antes da gente continuar, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Primeiro fator, menor liquidez. O mercado cripto tem uma capitalização menor, com isso movimentações de altos volumes
tendem a trazer volatilidade. Também nós não temos uma regulamentação clara dentro do mercado cripto, o que traz um impacto de maior volatilidade para o preço. Já que nós podemos ter países banindo, aderindo ao Bitcoin, isso traz movimentações expressivas. A alta especulação em cima de um ativo que em diversos momentos tem pouca liquidez, mostrando como o mercado pode ser impulsionado por grandes players, por grandes traders que causam pump e dumps. O mercado cripto também ainda está sujeito a notícias e comentários em redes sociais que podem afetar a credibilidade de um projeto ou até trazer um maior interesse em um projeto específico, fazendo com que a massa dos investidores ajam pelo impulso. Ainda estamos falando de um mercado com diversas incertezas e que está ligado à área de inovação. Então isso também impacta na volatilidade das criptomoedas. Ou seja, o mercado de cripto é mais sensível a grandes eventos e isso faz os preços dispararem ou despencarem em questões de horas. Agora, essa volatilidade é um problema ou uma chance de ganhar dinheiro? A resposta depende da sua estratégia. E se você quer aproveitar a volatilidade e usar ela a seu favor, existem duas formas principais de atuar no mercado cripto. Primeiro, atuando como trader ou como investidor de médio a longo prazo. E vamos a partir de agora entender como fazer isso da melhor forma. Então olha só, você que é um trader e quer usar da volatilidade a seu favor no dia a dia para operações de scalp, day trade e até às vezes algum swing trade curto, você deve observar a variação do Bitcoin no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, para você entender a dimensão da volatilidade. Primeira coisa, o que você vai analisar? Você vai analisar os últimos 5 dias. Então, incluindo hoje, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 dias. Você vem aqui, ó, pega essa ferramenta, esse retângulo, e você marca a mínima e a máxima desses últimos 5 dias nesse formato aqui. Basicamente você vai fazer isso, ó. Pronto. E aí você vai agora para o tempo gráfico de 4 horas. Então, ó, você consegue visualizar que nos últimos 5 dias o preço do Bitcoin tem feito uma variação de 5%. Então você já entendeu que essa é a volatilidade no curto prazo. Não adianta você querer entrar em uma operação para poder pegar 10, 15%. Isso não vai acontecer em um day trade, não vai acontecer em um scalp, porque a volatilidade dos últimos 5 dias é de apenas 5%. Então você precisa trabalhar com esse range. E aí você descobriu esse range aqui e percebeu que dentro desse range o preço trabalha perto dessa região de suporte. A gente pode até marcar aqui, ó, com 2 linhas. Vamos ajustar isso aqui um pouquinho, para melhorar um pouco a visualização. Então o preço, ó, trabalha perto da linha de suporte e aqui ele tem claramente uma região de resistência. Vou deixar as 2 regiões marcadas em branco. Desconsidere médias aqui agora, que não é o objetivo desse estudo, dessa análise, tá certo? Então você percebeu que o preço está trabalhando dentro desse range. Quando você vai trabalhar com volatilidade, você precisa olhar para contextos extremos, se posicionar em contextos extremos. O que isso significa? Que você vai procurar entradas nas extremidades, depois de fortes processos de correções dentro desse range. Eu sei que uma correção de 2% não é uma forte correção, mas uma correção de 2% dentro de um range de 5% é uma forte correção. Então você tem que parar para analisar isso. Então você vai procurar uma correção dentro desse range para você se posicionar no sentido da compra. Na compra você vai se posicionar na extremidade inferior desse range que está tendo essa volatilidade. Já se você quer operar vendido, nesse caso você vai se posicionar na extremidade superior, quando o preço estiver perto da parte superior do range, procurando por uma operação de short nesse caso, ou se você comprou na base, na extremidade inferior, você vai estar fechando a sua operação, realizando lucro na extremidade superior. Então primeiro você analisa o contexto, qual que é o contexto que o mercado está me entregando de volatilidade para eu poder trabalhar com a minha expectativa de resultado daquela operação de variação de preço. Outro ponto é que dentro de contextos de volatilidade maior, você deve procurar trabalhar dentro das extremidades, ou seja, nunca se posicionar quando o preço está, por exemplo, no meio do caminho desse range. Pode ser estratégico, como aqui, que acabou acontecendo ser positivo? Pode, mas geralmente isso vai deixar você com uma baixa relação risco-retorno, porque você vai ter a mesma proporção de variação percentual
entre a região intermediária e a resistência para o fundo, que seria o suporte. Então você não tem uma boa relação risco-retorno. Um outro fator importante é que quando nós estamos falando de operar curto prazo, para pegar volatilidades momentâneas, você precisa montar uma operação estruturada. O que isso significa? Significa que você vai estruturar a sua operação com gatilhos. Então você vai definir uma região de compra até regiões de compras fracionadas, e aí nesse caso você vai estruturar a sua operação com um stop loss e também um take profit, um alvo, né, para você ter a estrutura dessa operação, deixar ela amarrada, ou seja, nesse caso, se você se posiciona perto da extremidade inferior daquele range, pensando em uma posição compradora, o seu stop deve ficar logo abaixo desse nível, fazendo com que o seu stop fique pequeno em relação ao seu alvo. Então você tem uma melhor relação risco-retorno. Agora, se você se posiciona no meio dessa região e você vai deixar o stop no último fundo, veja só que seu stop vai ser igual ou até maior do que o seu alvo. Isso não é estratégico. Se você quer operar vendido, você vai iniciar a sua operação aqui em cima e iniciando aqui em cima, o seu stop vai ser pequeno perante ao seu alvo, que vai ser o fundo, com uma ótima relação risco-retorno. Diferente de você abrir uma operação vendida aqui, deixando o stop aqui em cima, que vai ser igual ou maior ao seu alvo, deixando essa operação com uma baixa relação risco-retorno. Então é dessa forma que você mapeia a volatilidade pensando em operações de curto prazo. Já você que é um investidor e está querendo usar da volatilidade ao seu favor, você vai analisar sempre o contexto semanal. E aí nesse caso, você vai olhar para a variação, o range do preço das últimas 10 semanas. Então, quando você está olhando para o curto prazo, você olha para os últimos 5 dias. Quando você está olhando para médio prazo, pensando numa estrutura de investimento e não trade, você olha para a variação do preço, nesse caso, as últimas 10 semanas. Então, vamos lá. 1, 2... A gente conta dessa semana, tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nesse caso, nós temos uma variação de preço, ó, que saiu mais ou menos daqui até aqui. E nós temos uma volatilidade negativa nesse caso, certo? De 23%. Então, nós tivemos uma pressão vendedora de 23%. E aí você deve, nesse caso, mapear o seguinte. Qual foi a tendência principal desse range de volatilidade? Essa é a tendência, ó. É uma tendência de baixa. A partir dessa percepção, você consegue entender que dentro do contexto de uma tendência principal no gráfico semanal, e aí isso é necessário você analisar o contexto semanal sempre, traçando pelo menos uma linha de tendência de alta, você vê que em comparação com a variação do preço, hoje o preço está mais próximo dessa tendência de alta do que ele estava nas últimas 10 semanas. Ou seja, ele não está mais esticado graficamente. Ele já retornou a pontos importantes da sua tendência. E devido a essa volatilidade negativa, nós já temos aí uma queda desde o topo ao fundo de 30% praticamente dentro desse cenário. Então, isso te dá o seguinte insight, que você não está entrando, caso você queira fazer um aporte, porque quando a gente está falando de mais médio prazo, você faz DCA, você faz aportes recorrentes, nesse caso, você faz compras fracionadas, você somente vai fazendo aportes e às vezes fazendo ajustes pontuais como realizações de lucro. Então, se você sabe que o ativo já está descontado em 23%, perto de uma tendência de alta, com uma volatilidade negativa, você pode pensar em aportes, certo? Um momento para você estar fazendo uma entrada para você aproveitar da volatilidade negativa do mercado para se posicionar de forma estratégica. Agora vamos pegar um outro cenário aqui. Você identificou que o ativo está em uma tendência de alta. Você vai olhar para os últimos 10 candles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E você mapeia essa região traçando o retângulo. Então, o que você sabe até aqui? Que o ativo está em uma tendência de alta e que nos últimos 10 candles ele teve uma volatilidade positiva de 54%. E o preço está distante da sua linha de tendência de alta. Então, nesse caso, você, pensando no longo prazo, você faria um aporte nessa situação? Não, você quer fazer aportes
em volatilidades negativas. E na volatilidade positiva, se você se posicionou na volatilidade negativa, você vai realizar lucro. Começar a realizar lucro, mesmo que ele continue subindo mais. Não tem problema. Você não está vendendo a sua posição. Você está realizando lucro. E aí você vai aguardar acontecer uma volatilidade negativa e o preço está mais próximo de uma tendência de alta para você estar se posicionando. E aí aqui a gente pode utilizar do replay para visualizar isso com clareza. Ó, ele continuou subindo um pouquinho mais, mas logo na sequência, ó, lateralizou. Ó, aqui você já teria uma volatilidade negativa. Não estaria perto da LTA, mas já é um bom ponto para você estar pensando em um aporte. A outra coisa que você pode adicionar aqui, talvez seria uma retração de Fibonacci, ó. Né? Então você vai comprando fracionado nas retrações, aproveitando dessa volatilidade negativa que está sendo construída conforme eu já mostrei para vocês. Então é dessa forma que você pode analisar a volatilidade do ativo, pensando se você é um investidor ou um trader, para você mapear o que o mercado pode te oferecer de oportunidade, no caso se você for um trader, e o que ele pode te oferecer de oportunidade como investidor, sabendo se ele está numa volatilidade positiva, muito esticado da sua tendência para você fazer aportes, ou se ele já está numa volatilidade negativa, com uma grande desvalorização, perto de uma tendência de alta, para você estar pensando em uma compra fracionada, em um novo aporte. Ou seja, enquanto os traders usam a volatilidade para lucros rápidos, os investidores de mais médio prazo aproveitam ela para acumular criptos, visando uma próxima tendência. Agora que você entende a volatilidade e como usá-la a seu favor, comenta aqui, você se considera mais trader ou investidor de longo prazo? E se esse vídeo te ajudou, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado dos próximos conteúdos.